exorta os seus discípulos a pedir ao Pai, ao dono da messe, operários para a messe. Então aí a gente já poderia pensar na reflexão de hoje a partir desses três aspectos do Evangelho. Então, São Mateus, capítulo 9, versículo 32, diz assim: logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso e o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, partilhar um evangelho como esse suscita em nosso coração muito do que nós estamos vendo, ouvindo, presenciando e às vezes até participando das coisas que estão acontecendo no mundo. Nós podemos ver que o evangelho de hoje traz para nós um testemunho muito forte de que o demônio, ele age no mundo. Satanás age na história da humanidade. Foi assim desde o princípio. Nós vimos que no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor vai revelando para nós, por meio da sua palavra, que ali ele colocou o primeiro casal, o homem e a mulher, as duas primeiras criaturas de Deus, e colocou os dois ali no jardim e deu a eles algumas ordens, como por exemplo: cultivai, ordenai, crescei, multiplicai-vos. E tudo parecia maravilhoso, tudo parecia bom, tudo parecia grandioso. Mas de repente surgiu um terceiro personagem da história: a serpente, ou o dragão, ou Satanás, ou o diabo, ou Lúcifer, independente do nome que foi dado a ele no decorrer da história. Ele apareceu, e aparecendo, ele começa a dialogar com Eva, a conversar com Eva. E muitas vezes aqui está o nosso erro: dialogar com a tentação, conversar com o diabo, porque ele é inteligentíssimo, ele é um anjo. A inteligência dos seres espirituais são bem mais elevadas do que a nossa, principalmente porque depois do pecado original a nossa natureza foi corrompida, e aí a gente perdeu aquilo que a igreja chama de os dons preternaturais, ou seja, um conhecimento perfeito, uma fé perfeita, uma ciência perfeita de Deus e das coisas de Deus. Então Satanás começa a conversar com Eva e começa na artimanha. Ele é bom nisso, ele é astuto. Foi por isso que foi dito que ele foi prefigurado ali no mais astuto de todos os animais da terra, a serpente. E até Jesus diz para nós que a gente precisa ser como a serpente, não a serpente de Satanás, mas Jesus diz assim: sede dóceis como as pombas,
mas astuto como as serpentes. Por que astutos como a serpente? Porque Jesus vai dizer em outra ocasião: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E Jesus disse que a gente precisa ser esperto, astuto. Por quê? Porque Satanás ele vai chegar sempre sorrateiramente para nos apresentar a tentação. A gente tem várias figuras, como eu disse aqui, né? Satanás, diabo, antiga serpente, dragão, Lúcifer. Mas a gente poderia compará-lo com um rato. Aqueles ratos de esgoto. Você nunca vai ver ele andando assim, perdido. Ele está sempre sorrateiramente pelas brechinhas que a gente menos esperar. Ele passa, ele entra. Uma vez eu vi um roedor daquele imenso. Ele entrou no buraco do tijolo assim, ó. Eu disse, ele não tem esqueleto. Parecia que ele não tinha osso nenhum. Ele foi e passou. E por que eu estou dizendo isso? Porque São Paulo, escrevendo aos Efésios, São Paulo disse: não deixe brechas ao diabo. Porque qualquer brechinha que a gente dá, ele entra. Malaquias, o profeta, dizia: feche as brechas. Sofonias, que foi quem restaurou a cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém, depois que a muralha estava toda pronta, ele foi lá e disse: olha, fechem as brechas, porque os inimigos eles passam pelas brechas. E a gente viu hoje aqui Jesus expulsando o demônio de um homem que era mudo, que não falava. E Jesus, ao expulsá-lo, diz que imediatamente aquele homem começou a falar. Veja como diz o Evangelho. O demônio foi expulso. O mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Esse homem, meus irmãos, não falava por causa de Satanás. Por causa de podemos assim dizer, dos seus demônios. Então existem situações na nossa vida, ou melhor, doenças, enfermidades na nossa vida, que são provocadas por Satanás. Até enfermidades físicas. Isso já foi comprovado ao longo da história da igreja. Padre Léo sempre falou muito disso. Das chamadas contaminações espirituais. Possessão é uma coisa muito além, vai muito longe. Talvez esse jovem ainda não estivesse ainda possuído. Mas eu sei por que veio, porque foi para abalar a fé dele. E ele se levantou mais ainda, Foi na última pregação dele, ele fala isso, dando um testemunho, falando do câncer que tomou a sua saúde e destruiu, Então, como eu dizia, às vezes tem enfermidades que são espirituais. Deus, quer dizer que se eu tenho algo na minha vida, na minha perna, no meu braço, foi o demônio que gerou? Veja, o demônio age e isso é canalizado, ou seja, vamos dizer assim, que transborda no nosso físico. Por quê? Porque ele começa a nos oprimir. Tem outra passagem do Evangelho que é dito que existia um jovem epilético que dizia que o demônio o lançava no fogo e na água para tentar tirar a vida dele. E depois que ele foi expulso, ele ficou normal, sossegado. Existe uma questão teológica que as pessoas colocam aí e falam e diz que não é uma possessão, podemos assim dizer, ou uma infestação diabólica, e vão aí, segundo os seus estudos. Mas nós podemos ver no Evangelho de hoje que é muito claro que existe uma mudez naquele homem. Ele era mudo. E quando Deise rezava, Deise falou dessa mudez, que talvez nós tenhamos ela. Talvez ela esteja sobre nós.
e a gente não percebe. Não é uma mudez física, não é que a minha língua seja impossibilitada de formular as palavras, mas é uma mudez espiritual, algo que é gerado em nós pelo espírito das trevas, e a gente não se dá conta. Às vezes a gente pensa que é timidez, às vezes a gente pensa que é vergonha, às vezes a gente pensa que é porque eu não sei, eu não conheço do Evangelho, eu não li o suficiente, eu não sei ler, eu não sei isso ou aquilo, e acaba que a gente fica calado. Só que Jesus, meus irmãos, é muito enfático. Jesus disse: se os profetas se calarem, as pedras falarão. Porque Jesus é muito claro. O Evangelho do Reino precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. E vou falar de duas coisas aqui. Não é para gerar polêmica, não é para colocar pecado de ninguém às vistas, mas é para trazer exemplos concretos de como é isso mesmo. Mas é para trazer exemplos concretos de como o diabo está agindo no mundo, e somente quem estiver em oração, em comunhão, em unidade com Jesus, vai descobrir e vai perceber. Veja, primeiro momento eu queria falar rapidamente, volto a dizer, não é para gerar polêmica, eu não sei a situação verdadeira, como foi. Mas o caso daquela menina, que acho que foi 10 anos, 11 anos, né? Isso aí não interessa muito pelo fato do que aconteceu, que foi feito. Mas é o exemplo antes do que foi, né, da questão do aborto. Você vê uma menina de 11 anos que se relaciona por permissão dos pais, dentro de casa, com um rapaz que, segundo, eu também não tenho a clareza, mas segundo o pessoal dizia, era filho do padrasto, né? E se relacionava, e essa menina chega a engravidar. Depois vem o outro pecado, que ainda se torna ainda mais grave. Por que eu estou trazendo isso? Como eu disse, não é para polemizar, não é para fazer ninguém ficar pensando fulano é culpado, foi Beltrano, foi isso, foi aquilo, outro, não. Eu queria que a gente pudesse entender. Uma criança de 11 anos, outra de 13 anos, tanto um como o outro, era para estar estudando, era para estar amadurecendo como pessoa, era para estar com a sua dignidade íntegra. Mas infelizmente a gente pensa que isso é normal. Tem uma música que Inês até já cantou uma vez, eu vi no Instagram com uma menininha bem bonita cantando, que diz assim: era uma vez. Aí essa música tem um momento que ela diz assim: a gente não pode se acostumar que a maldade no mundo é normal. Porque se a gente se acostumar com a maldade e achar que isso é normal, que isso é o que deve ser, a gente não vai conseguir nunca perceber o quanto Satanás está agindo no mundo. E isso é um caso concreto da ação dele, ou seja, destruindo a família. A família, tirando a inocência da criança. Essa música também diz, né? Naquele tempo que a gente olhava para a nuvem e pensava que as nuvens eram feitas de algodão, né? Traquinava, e no outro dia tudo parecia normal. Porque era aquela coisa sadia, aquela brincadeira. E eu estou lembrando dessa música porque minha irmã escutou essa música e minha irmã colocou um texto imenso no grupo lá do WhatsApp da nossa família, falando das traquinagens que eu, ela e o meu irmão mais velho fazíamos juntos. E quando a situação apertava, a gente corria para a mãe e ali ela colocava um betiolate, ali ela colocava um remédio chamado papatenon, que doía que só. Aí minha irmã dizia: a gente lembra que os arranhões, as quedas, isso era o menos importante, porque isso passava com afago, carinho, aconchego da nossa mãe. Mas ela disse: agora
tem dores que são maior. E ela dizia: e como eu sinto falta da minha mãe. Então, essa ação de Satanás na nossa vida, na nossa família, ela é concreta. Ela está acontecendo agora. Agora. E a gente precisa ficar muito esperto, porque Jesus disse, lá em São Lucas, ele vai dizer assim: eis que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, assim depressa, quase que ninguém percebe, a não ser alguém que esteja olhando o céu por algum motivo, ou talvez porque veja somente a luz, mas aquela luz ali, quando vem se apresentar, ele já aconteceu faz tempo. E São João, no Apocalipse, vai dizer que Satanás foi expulso do céu e desceu para junto de nós, cheio de ira e de furor, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. Ele tem pouco tempo para agir no mundo. E por isso ele está irado, ele está louco, ele está doido para pegar famílias e deteriorar, destruir, esmagar, esquartejar, podemos assim dizer. Brincar e fazer pecado. É isso que ele faz. Outro caso concreto, partilhava eu e Mary hoje pela manhã, né? Eu vou falar o caso, sem nomes, que ninguém aqui conhece, mas de um conhecido nosso, que tem o filho dele, se eu não estou enganado, parece que tem 15 ou 16 anos, e ela, a mãe desse menino, partilhava com Mary partilhava comigo, e dizia: olha, Denis, o meu filho engravidou uma menina de 15 anos. Só que o problema não está somente aí. O problema é que isso foi na escola. O problema maior é que agora se descobriu que ela se relacionava com mais 2 meninos. E no caso, as 3 famílias, junto com a família da menina, estão querendo fazer exame de DNA para saber quem é o pai depois que o menino nascer. Denis, por que tu está expondo isso? Eu sei que isso não, as pessoas não vão conseguir entender e talvez não veja como eu vi. Mas, meus irmãos, é impossível a gente não ver Satanás agindo nessa situação. É impossível a gente não ver ele da forma mais melindrosa agindo. Meninas com 14, 15, 16, 17 anos. A gente sabe, todo mundo aqui foi jovem, todo mundo sabe como é a juventude, a gente fica louco para namorar, e talvez alguns fizeram besteira, porque se eu fosse falar aqui o que eu fiz antes de me encontrar com Jesus, foi coisas terríveis. Mas só que hoje as coisas estão ficando ainda mais escancaradas. E as pessoas estão se acostumando com a maldade como se ela fosse a coisa mais natural do mundo. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus, imagine a vergonha do pai dessa menina. Minha filha está grávida, ninguém sabe quem é o pai. Imagine a vergonha da mãe. Imagine os meninos, uns com os outros lá, talvez até fiquem envolvidos pela coisa que o mundo está realizando, talvez até fiquem um brincando com o outro, zombando com o outro. As pessoas das escolas talvez estejam aí zombando, perturbando, porque estão se acostumando com a maldade do mundo. Mas isso, meus irmãos, é tão forte, porque eu não consigo olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e achar que é natural. Ah, não, é assim mesmo. É porque o mundo está evoluindo. Eu não consigo olhar assim. Eu não consigo ver assim. Até teve uma pessoa da igreja que disse assim para mim: olha, toma cuidado, porque tu vês Satanás em tudo. Não é que eu vejo Satanás em tudo, é porque a história da salvação revela que foi para isso que Jesus veio ao mundo. São João, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para tirar as obras de Satanás da nossa vida, para expulsar, como fez com esse jovem, expulsar Satanás da nossa vida, para repelir para longe. E são muitos os evangelhos que falam disso, de pessoas possessas, de pessoas que foram expulsos dos demônios deles. Tem uma passagem que vai dizer que, eu não lembro agora qual é
o texto, mas tem uma passagem que vai dizer que as pessoas, talvez porque já tinha ouvido, né, foi o evangelho, eu acho que foi o evangelho de ontem, da mulher que tocou no manto de Jesus e foi curada, talvez porque já ouviram essa história, diz o evangelho que quando Jesus passava, as pessoas tocavam nele, as pessoas se lançavam para que pudesse tocar nele, e o evangelista vai dizer assim, e muitos eram curados, e as pessoas que eram possessas de espíritos malignos, os espíritos eram reprimidos, somente porque as pessoas tocavam nele. Então eram muitas pessoas que eram possessas, muitas pessoas que estavam com a vida contaminada, infestada por demônios. Naquela época, né? Imagine hoje. Imaginemos hoje. E Jesus cura aquele homem. E depois que Jesus cura aquele homem, a multidão exclama com muita admiração, dizendo: jamais se viu algo semelhante em Israel. Só que existe um grupo que vai olhar para você ou para mim, se a gente começar a perceber e ver a ação de Satanás. Não sei se por inveja, como foi a situação aqui do Evangelho. Não sei se porque realmente não conseguem enxergar o quanto Satanás está agindo no mundo. Vão dizer o que disseram a Jesus, versículo 34. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Veja, Jesus expulsa o demônio, aí o fariseu, por inveja, vai dizer: ele expulsa o demônio, mas é pelo espírito dos demônios, pelo príncipe, ou seja, por Lúcifer, por Beelzebul, como é dito no Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, assim, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ele expulsa o demônio por Beelzebul. E aí Jesus vai dizer: pode uma casa estar dividida? Se uma casa estiver dividida, ela ruirá. Pode um reino estar dividido? Se esse reino estiver dividido, ele cairá, ele sucumbirá. E Jesus diz: se Satanás expulsa Satanás, ele se destruirá. Mas Jesus diz: mas não é pelo príncipe dos demônios que eu expulso os demônios, é pelo dedo de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. É por esse Espírito, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Não é por Satanás, não é pelo príncipe de Satanás, dos demônios. É pelo dedo de Deus, é pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, está aqui. O Espírito Santo está no nosso meio. O irmão está dizendo aqui que... Concluiu? O irmão está dizendo aqui que em uma pregação que ele ouviu, alguém falou que foi quebrada aquela comunhão de Adão com Deus. Foi rompida, foi quebrada. E foi quebrada exatamente por quê? Por causa da tentação de Satanás que agiu. E ele dizia assim, eu não sei porque as pessoas não querem buscar, né, a religião, religar-se com Deus. As pessoas não querem buscar isso. Mas sabe por que as pessoas não querem? Jesus revela para nós no Evangelho, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curava todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estavam enfraquecidas e abatidas, como ovelha sem pastor. É exatamente por isso que as pessoas não estão buscando Jesus. É exatamente por isso que as pessoas não querem
à religião, não querem voltar a se unir, se deixar-se, ligar-se por nosso Senhor. Por que não querem? Porque estão abatidas. Às vezes as pessoas esboçam até nas redes sociais muitos sorrisos, mas na verdade é somente nas redes sociais. Porque se a gente pudesse, como que um raio-x, olhar o interior da pessoa, a gente poderia ver. Eu não estou falando somente do outro, isso é o outro e é eu também, somos nós. Às vezes a gente olha, mas a gente vê um sorriso tão bonito. Mas se a gente pudesse olhar por dentro, como Jesus vê o nosso interior, a gente iria ver muitas e muitas pessoas, e inclusive eu e você, em muitos momentos da nossa vida, abatidos, como ovelha que não tem pastor. E quando a gente está abatido assim, meus irmãos, a gente só fica assim por um motivo, por causa do pecado. O pecado nos deixa abatidos. O pecado coloca sobre nós um fardo que nos faz ficar enfraquecidos. Você já conseguiu olhar para você mesmo quando você peca, quando você está em pecado mortal? Você às vezes não quer nem rezar porque você fica com vergonha de Deus. Você fica com vergonha de ir à missa, você fica com vergonha de ler a Bíblia, você fica com vergonha de cantar um hino. Você fica querendo se esconder de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Adão. Aonde estás, Adão? Ah, Senhor, eu estou aqui. Eu me escondi porque eu escutei os teus passos. Ou seja, tu, Senhor, vieste me procurar na minha miséria, no meu pecado. Mas eu, por conta do medo, por conta da vergonha que eu cometi um pecado, eu me escondi de ti. E o Senhor disse, por quê? Porque eu estava nu. E por que tu estás nu? Quem te revelou que tu estás nu? Comesse do fruto que eu te proibi comer, comi. Quando a gente peca, esse é o momento, por incrível que pareça, esse é o momento que mais a gente consegue olhar e ver a nossa nudez, ver a nossa miséria, ver o nosso pecado. E Satanás se aproxima de nós nesse momento que nós estamos fracos. Ele se aproxima e sugere a tentação. A gente cai. Quando nós caímos, ele se aproxima ainda mais para nos deixar na lama. Porque não basta cair, ele quer que a gente se envolva na lama. São Pedro vai dizer assim, né? Parafraseando o Evangelho, São Pedro vai dizer: cuidado para que vocês não sejam como os cães, que vomitam e depois voltam a comer o vômito. Cuidado para que vocês não sejam como as porcas, que depois de lavada, limpinha, limpíssima, voltam a se envolver na lama. Neguinho sabe, né, Neguinho? O pouco que você dá banho dele, ele fica branquinho. Só basta você soltar ele dali daquela cocheira, daquele curral, qualquer coisa que for, ele corre para a lama. E São Pedro diz isso por quê? Porque o diabo ele não quer somente que você caia, ele quer que você se acostume com o pecado. E por que as pessoas não buscam Deus? Porque estão fracas e abatidas como ovelhas sem pastor. Só que nós temos um pastor. Nós temos Jesus, o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele deu a vida dele para nos tirar exatamente da lama do pecado. O salmista Davi diz assim: o Senhor me tirou do charco de lodo, do lamaçal, e colocou os meus pés firmados numa rocha. Isso ele quer fazer comigo, ele quer fazer com você. Ele faz isso conosco. Ele nos tira do pecado e coloca os nossos pés firmes na rocha, porque ele é pastor. E ele disse que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, meus amados irmãos, só que para a gente encontrar o pastor, é preciso ouvir falar dele. E é exatamente por isso que Jesus diz no versículo 37. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Estava lembrando aqui da formação de Renato, né? Domingo. E Renato falava da necessidade de nós assumirmos, nós a comunidade e também aqueles que estão próximos da comunidade, assumirmos de fato o nosso carisma. O carisma de ser sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque o mundo anda abatido e enfraquecido como ovelha sem pastor. E por que isso acontece? Porque estão ouvindo outras vozes. E Jesus nos chama, eu, Deise,
Fagner, Ricardo, Patrícia, o irmão aqui que eu esqueço sempre o nome dele, Gleidson, né? Gleidson, Neguinho, Áurea, o casal, Janaína, seu Severino, Etinho, Marcelo, todos nós somos chamados para fazer parte dos operários da messe. Vá ficando de pé para a gente rezar, a gente concluir.